Você sabia que a vida na Terra passou por vários apocalipses globais? A Era Paleozoica, que abrange aproximadamente 600 milhões de anos, foi testemunha de várias extinções em massa que mudaram radicalmente o aspecto do planeta. A mais significativa delas, conhecida como extinção permiana, ocorreu há cerca de 250 milhões de anos e destruiu aproximadamente 95% de todas as espécies na Terra. Imagine, de um vasto e diversificado conjunto de seres vivos, apenas um pequeno número sobreviveu. Essa extinção foi resultado de mudanças catastróficas no clima e nos ecossistemas, causadas pela atividade vulcânica e alterações no nível do mar. Todo esse período foi um verdadeiro teste para a vida, onde evolução e sobrevivência andaram de mãos dadas, criando novas espécies e formas de vida que nunca existiram antes. Os eventos mais importantes ocorreram ao longo de centenas de milhões de anos, desde os primeiros organismos simples até a aparição de formas multicelulares complexas. Primeiro, a vida começou nos oceanos e gradualmente se expandiu para a Terra, onde plantas cobriram o solo, e, em seguida, apareceram os primeiros vertebrados. Mas o que é ainda mais intrigante? Durante essa era, ocorreram 3 grandes extinções em massa, cada uma delas deixando sua marca na história. A extinção ordoviciana, a devoniana e, claro, a permiana. Todas elas mostram como a vida na Terra não apenas sobreviveu, mas também se adaptou a um ambiente em constante mudança. Cada uma dessas extinções abriu novos horizontes para a evolução, criando oportunidades para o domínio de novos grupos de organismos. Por exemplo, após a extinção permiana, dinossauros e mamíferos surgiram e preencheram os espaços deixados pelo desaparecimento de outros seres. Pense nisso. Sobreviver a catástrofes globais e, mesmo assim, continuar evoluindo ao longo de tão grandes intervalos de tempo. Isso destaca não apenas a fragilidade da vida, mas também sua incrível capacidade de recuperação. E o que é ainda mais impressionante, todas essas mudanças ocorreram em condições em que continentes se moviam e mudavam de posição, criando novos ecossistemas e condições climáticas. Antigos habitantes marinhos, como trilobites e amonites, dominavam os oceanos, enquanto na Terra cresciam gigantescos fetos e equisetos, alcançando alturas de 20 metros. Com cada extinção em massa, a vida na Terra se tornava cada vez mais diversificada e complexa, abrindo portas para novas espécies que, posteriormente, moldaram nosso planeta. E, se você acha que isso é tudo, prepare-se para o próximo fato impressionante. No final da Era Paleozoica, já existiam organismos na Terra que, em termos de tamanho e forma, poderiam realmente impressionar qualquer pessoa moderna. Imagine um mundo onde não havia nem uma árvore, nem uma grama, e a Terra era uma vasta e desolada deserto. Era o período Cambriano, quando a vida na Terra existia principalmente nos oceanos, enquanto os continentes, como ilhas mortas, se estendiam em vastas planícies. Os oceanos, por sua vez, eram um mar de diversidade que impressionaria até mesmo o biólogo mais experiente. As profundezas marinhas eram o lar de criaturas maravilhosas. Trilobites como o agnostus, com seus olhos faceteados complexos e carapaças rígidas, navegavam pelos mares, alcançando tamanhos de até 30 centímetros. Eles caçavam organismos menores, como pequenos vermes marinhos e moluscos que lembravam ostras modernas, mas com formas mais exóticas. Nessas águas turbulentas também habitavam os primeiros organismos predadores, como os anelídeos, que rastejavam pelo fundo, e estrelas do mar primitivas, que começaram a explorar novos nichos na ecossistema. Os oceanos estavam cheios de oxigênio, o que favorecia o rápido desenvolvimento das formas de vida. Já nessa época, apareceram os primeiros peixes sem mandíbula, que, rastejando pelo fundo, buscavam comida, deixando rastros semelhantes aos de focas modernas. Se pudéssemos mergulhar nesse mundo, veríamos como no fundo do oceano se formavam colônias de corais, criando verdadeiros recifes subaquáticos do tamanho de campos de futebol modernos. Mas o que realmente impressiona é que a vida na Terra quase não existia. Os continentes pareciam grandes blocos de rocha e argila, sem vegetação, e não ofereciam abrigo para nenhum tipo de vida. Era um tempo em que não havia árvores, nem flores, em toda a superfície da Terra. Cada centímetro quadrado era deserto.
Será que os ancestrais das plantas modernas poderiam ter existido em um cenário assim? A resposta surpreende. Na verdade, eles estavam apenas começando sua evolução nesses desertos. Enquanto a vida nos oceanos fervilhava, na Terra ainda reinava o silêncio. E apenas o tempo mostrará como as plantas verdes começarão a conquistar essa vastidão. Mas quem poderia imaginar que exatamente nesse deserto sem vida ocorreriam mudanças revolucionárias que transformariam o rosto inteiro do planeta? Incrivelmente, mas a maioria dos tipos de animais que existem hoje apareceu em um período de tempo extremamente curto. Esse evento, conhecido como Explosão Cambriana, ocorreu há cerca de 500 milhões de anos e foi um dos momentos mais significativos na história da vida na Terra. Em apenas 20 milhões de anos, que em termos geológicos é um piscar de olhos, houve um aumento rápido da biodiversidade. Surgiram todos os principais grupos de animais que existem hoje. Imagine oceanos cheios de organismos que antes não poderiam existir. Esses habitantes marinhos, desde os primeiros moluscos até os antepassados dos trilobites modernos, começaram a preencher nichos que antes estavam vazios. E o que realmente é surpreendente: alguns deles alcançavam tamanhos maiores do que os humanos modernos. Por exemplo, alguns trilobites podiam ter até 60 centímetros de comprimento, tornando-os verdadeiros gigantes da época. Mas isso não é tudo. Entre eles, havia organismos com exoesqueletos rígidos que não serviam apenas como proteção, mas também permitiam que eles caçassem com eficácia impressionante os organismos menores. O oceano da época parecia um caldeirão fervente, onde ocorriam verdadeiras revoluções na evolução. E o que é ainda mais surpreendente? Nessa época, surgiram os primeiros predadores que começaram a caçar seus semelhantes. Esses predadores, como os anomalocarídeos, tinham poderosos tentáculos de captura e podiam alcançar até 30 centímetros de comprimento. Eles eram verdadeiros monstros, caçando os menos sortudos habitantes das profundezas. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Sua diversidade era impressionante. Os cientistas calcularam que, em um curto período de tempo durante a explosão cambriana, surgiram cerca de 20 novos tipos de animais que antes não existiam. Isso significava que a vida na Terra começou a assumir formas que não apenas eram diferentes umas das outras, mas também criavam novos ecossistemas. E o que é mais incrível? Essas formas de vida não apenas sobreviveram, mas começaram a interagir entre si, criando complexas cadeias alimentares e ecossistemas que continuam a evoluir até hoje. A explosão cambriana tornou-se a base para a evolução futura, e sua influência é sentida até hoje, quando observamos a diversidade da vida no planeta. Imagine por um momento um ser com 5 olhos e um tromba para sugar a presa. Este é o Opabinia, um dos seres mais estranhos do período câmbrico, que impressiona pela sua anatomia e comportamento peculiares. O comprimento desse ser era de aproximadamente 10 centímetros, e seu corpo era plano e largo, lembrando uma canoa com bordas arredondadas. Os 5 olhos, localizados em hastes móveis, permitiam ao Opabinia explorar o ambiente com uma precisão incrível, oferecendo uma visão de 360 graus. Visualize esse ser, como um alienígena, movendo-se lentamente pelo fundo de um antigo oceano, procurando sua presa na água turva. O tromba no final de seu corpo não era apenas um órgão para a alimentação, mas um verdadeiro instrumento de caça. Ele podia se estender por vários centímetros para capturar a presa com uma habilidade surpreendente. No final do tromba havia uma garra afiada, usada para rasgar os tecidos moles das presas, como pequenos moluscos e outros invertebrados. Imagine esse mundo subaquático onde o Opabinia caçava entre outros seres estranhos, como os trilobites, com seus exoesqueletos duros e olhos multifacetados. Esses seres habitavam oceanos cheios de vida, onde cada segundo era uma luta pela sobrevivência. Quando o Opabinia não estava caçando, ele podia se mover silenciosamente pelo fundo do mar, usando suas nadadeiras macias e delicadas para manobrar entre corais e plantas subaquáticas. Mas o mundo subaquático da época não era apenas de predadores. O Opabinia também podia ser a presa de criaturas maiores, como os ancestrais dos predadores marinhos, que usavam seus dentes afiados para capturar suas presas.
Sua caça era um jogo de discrição e velocidade, onde cada detalhe tinha importância. Sabia que o mais chocante? O Opabinia, apesar de sua forma estranha e modo de vida, conseguia sobreviver em condições que hoje pareceriam impossíveis para a maioria dos seres modernos. Esses seres maravilhosos eram parte de um ecossistema que, sem dúvida, desafiaria qualquer conceito moderno sobre a vida marinha. Em tempos em que os mares fervilhavam de vida, existia um predador com olhos do tamanho da sua cabeça. O Anomalocaris, majestoso e aterrorizante, era o verdadeiro rei dos mares do Câmbrico. Este gigante alcançava até 1,5 metros de comprimento. Seu corpo era aerodinâmico e perfeitamente adaptado para a caça. As nadadeiras, semelhantes a asas, permitiam-lhe manobrar com uma velocidade incrível, enquanto os apêndices de captura, que se projetavam para frente, eram um verdadeiro milagre da natureza. Eles podiam capturar a presa com uma precisão relâmpago, dando apenas um instante de salvação aos menos afortunados. Imagine como os animais menores, como os trilobites, tentavam se esconder desse predador. Seus olhos compostos, formados por mais de 10.000 facetas, podiam ver até nas águas escuras, onde outros não tinham chances de sobreviver. Como se sentiam ao perceber que estavam sendo caçados por uma criatura tão grande? Era como um confronto com um verdadeiro monstro, que não deixava chances. O Anomalocaris não apenas caçava, ele dominava sua ecossistema, e seus apêndices de captura, equipados com espinhos afiados, destruíam tudo em seu caminho, como tesouras cortando carne macia. Mas isso não era o mais estranho. Esse predador não só se alimentava de outros seres marinhos, mas também poderia servir de alimento para criaturas ainda maiores e mais assustadoras, como os ancestrais dos modernos répteis marinhos. Como ele conseguiu sobreviver em um mundo tão cruel? Sua capacidade de se adaptar a condições ambientais cambiantes e usar métodos de caça astutos tornava-o um verdadeiro sobrevivente. Enquanto outros seres lutavam pela vida, o Anomalocaris simplesmente nadava pelas águas, dominando todos ao seu redor com sua presença aterrorizante. Você sabia que há algo ainda mais chocante? Seus fósseis, encontrados em diversos cantos do mundo, indicam que ele não estava sozinho. Colônias inteiras de Anomalocaris caçavam juntos, formando verdadeiras hordas de predadores que podiam atacar em massa cardumes de animais menores, deixando apenas vazio e medo. Será que esses seres não tinham inimigos? Descobriu-se que, mesmo nos mares antigos, existiam predadores que podiam desafiar o Anomalocaris, mas sua existência foi tão rápida quanto sua extinção. O Anomalocaris deixou rastros na história que ainda hoje levantam perguntas sobre como a vida na Terra poderia ser tão diversificada e perigosa. Anualmente, novos fósseis são descobertos, revelando segredos sobre sua vida e métodos de caça. Por exemplo, recentemente no China, foram encontrados fósseis mostrando como o Anomalocaris caçava suas presas, deixando marcas claras de seus apêndices de captura em seus carapaças. Era como se estivéssemos tocando em um mundo antigo, onde tudo era possível. Poucos sabem que os primeiros vertebrados não tinham mandíbulas e se assemelhavam a estranhos seres extraterrestres. Esses peixes sem mandíbulas, conhecidos como iodontas, nadavam nos mares antigos, possuindo bocas circulares que lembravam ventosas e carapaças rígidas compostas por placas ósseas. Imagine vastos espaços subaquáticos cheios desses seres peculiares, que se moviam lentamente pelo fundo do mar em busca de alimento, contorcendo-se na água como os polvos modernos, mas sem nadadeiras pares, o que lhes conferia um aspecto verdadeiramente único. Seu corpo era aerodinâmico, permitindo-lhes deslizar facilmente pela água, e a camada protetora de placas ósseas servia como escudo contra predadores que poderiam atacá-los. Esses peixes não tinham dentes, mas suas bocas eram perfeitamente adaptadas para sugar a comida, como pequenos organismos e detritos que se encontravam no fundo do oceano. Imagine um mar cheio de criaturas semelhantes a escorpiões marinhos do tamanho de um homem. Esses impressionantes seres, conhecidos como euriptéridos, podiam atingir até 2,5 metros de comprimento e eram verdadeiros monstros de sua época.
Suas poderosas pinças, semelhantes a conchas modernas, eram usadas para caçar peixes e outros invertebrados, além de se defenderem de predadores. Ao contrário de muitos de seus parentes, os euriptéridos possuíam uma habilidade única de sair da água. Seus brônquios especiais permitiam que eles respirassem oxigênio no ar, tornando-os os primeiros predadores a explorar não apenas os fundos do mar, mas também as zonas costeiras. Esses gigantes não apenas vagavam pelas águas rasas, mas também podiam caçar ativamente outros habitantes, o que lhes garantia uma posição dominante no ecossistema. Na época, a água era quente e rasas, e ao longo das praias havia vastas florestas de algas onde os euriptéridos podiam se esconder de seus inimigos e emboscar suas presas. Em tal ambiente, criava-se uma sensação de verdadeiro reino para esses predadores, onde eles podiam exibir sua força e agilidade. Interessante é que seu exoesqueleto não era apenas uma proteção, mas também parte de um sistema respiratório complexo. Cada placa podia ser usada na troca de gases, permitindo que os euriptéridos ficassem na Terra por muito tempo. Isso significava que eles podiam se mover ao longo das praias em busca de comida, além de emboscar suas presas, surgindo inesperadamente de seus esconderijos. E aqui é onde começa o verdadeiro absurdo. Suas pinças eram tão poderosas que podiam facilmente esmagar o exoesqueleto de moluscos ou até mesmo capturar pequenos vertebrados. Nas águas onde viviam os euriptéridos, reinava uma vida cheia de luta pela sobrevivência. E esses gigantes estavam no centro desse mundo. Cientistas descobriram fósseis desses seres em diversos locais, incluindo partes norte da Europa e da América, o que confirma sua ampla distribuição. Olhe para os fósseis dos euriptéridos. Eles preservaram até os menores detalhes, como a textura de seu exoesqueleto e a estrutura de suas pinças, revelando-nos os segredos de sua vida. E o que é ainda mais surpreendente? Alguns pesquisadores sugerem que exatamente os euriptéridos poderiam ter se tornado os ancestrais dos aracnídeos modernos, como aranhas e escorpiões, o que os torna não apenas predadores da antiguidade, mas também importantes elos na evolução dos seres vivos. Há muito tempo na Terra, existia um continente que quase unificava toda a superfície do planeta em um todo único, a Gondwana. Era um supercontinente de tamanhos que impressionam. Sua área excedia os 100 milhões de quilômetros quadrados e ocupava quase um terço de toda a terra firme do planeta. A Gondwana se estendia do Polo Sul ao Equador, abrangendo territórios das atuais América do Sul, África, Austrália, Antártida e partes da Ásia. Imagine como nesse continente se misturavam ecossistemas exóticos, desde os trópicos quentes até as regiões árticas frias. Essa diversidade influenciava o clima, criando condições únicas para a vida. Ao longo das costas da Gondwana, havia vastas zonas costeiras, onde florestas tropicais se misturavam com amplas áreas de águas rasas, ricas em diversidade de seres marinhos. Esses grandes ecossistemas não apenas prosperavam, mas também se tornavam lar de formas de vida impressionantes, como anfíbios e répteis antigos que poderiam assustar até os mais corajosos. Mas isso não é tudo. O supercontinente exercia uma influência significativa sobre as correntes oceânicas, alterando suas direções e intensidades. Por exemplo, as águas quentes que subiam do Equador se chocavam com correntes frias, resultando em fortes tempestades e mudanças no clima. A Gondwana era, de certa forma, uma máquina climática onde cada elemento interagia com o outro. E você sabia que exatamente a localização da Gondwana ajudou na formação de uma flora e fauna únicas? À medida que o continente se encontrava próximo do Equador, a temperatura permanecia estável, o que favorecia o desenvolvimento de uma variedade de espécies vegetais que se espalhavam por suas vastas extensões. As regiões internas não eram menos interessantes. Vastas planícies, cordilheiras e até desertos eram formados sob a influência de processos tectônicos. Agora, imagine como esse continente interagia com outros continentes. Essas interações levaram a processos que mais tarde resultaram na formação dos continentes modernos. A Gondwana não era apenas um grande pedaço de terra, era uma plataforma estratégica para a evolução e migração de animais e plantas. E o que é ainda mais intrigante?
Foi exatamente aqui, na Gondwana, que surgiram os ancestrais dos mamíferos e aves modernos, tornando esse supercontinente crucial na história da vida na Terra. Feche os olhos e imagine um mundo onde o céu é cortado por gigantescas libélulas do tamanho de uma gaivota. Essas impressionantes criaturas, conhecidas como meganevrões, tinham uma envergadura de até 70 centímetros, o que é 2 vezes maior que a maioria das libélulas modernas. Suas asas não eram apenas gigantes, mas também transparentes, com veias características que refletiam a luz do sol, criando um espetáculo hipnotizante nas florestas densas da época. Essas florestas, cheias de árvores altas e ar úmido, proporcionavam condições ideais para a caça. Os meganevrões não tinham igual. Eles se moviam com elegância entre os troncos das árvores, usando suas poderosas asas para decolagens rápidas e quedas repentinas, como verdadeiros predadores aéreos. Imagine o som de suas asas, semelhante a um rugido ecoando pela floresta enquanto eles perseguiam suas presas com velocidade. Essas grandes libélulas caçavam outros insetos e, devido ao seu tamanho, conseguiam capturar até pequenos vertebrados, como lagartos. Suas mandíbulas poderosas eram capazes de capturar a presa com uma força incrível, e suas técnicas de caça eram verdadeiras obras de arte. Elas podiam pairar no ar, como os beija-flores modernos, e atacar de repente, usando velocidade e agilidade. Mas isso não é tudo. Os cientistas acreditam que tamanhos tão grandes dos meganevrões eram possíveis devido ao alto nível de oxigênio na atmosfera, que chegava a 35%, permitindo que seu sistema respiratório funcionasse muito mais eficientemente. Isso criava condições ideais para o crescimento desses gigantes, que não vemos hoje. Sua presença no ecossistema era crucial. Eles não apenas controlavam a população de outros insetos, mas também eram parte integrante da cadeia alimentar. Esses predadores podiam sobreviver em condições que hoje parecem impossíveis, e seu desaparecimento continua sendo um mistério para os cientistas. Estudos mostram que mudanças climáticas e a competição com novas espécies desempenharam um papel importante em seu desaparecimento. O que você acha que ainda esconde a história desses seres impressionantes? Em tempos distantes, existiam florestas que nada tinham a ver com o que conhecemos hoje, sem uma única flor, sem uma única árvore no sentido que entendemos. Essas florestas eram preenchidas por imensos musgos, samambaias e grandes fetos que alcançavam até 30 metros de altura. É incrível, mas em uma atmosfera onde predominava alta umidade e clima de estufa, não havia plantas com flor, como conhecemos hoje. Imagine uma caminhada por essa floresta primitiva. Ao seu redor, estendem-se massas verdes opressoras, e o cheiro de vegetação em decomposição preenche o ar, criando a sensação de que a própria floresta respira. Ouve-se um farfalhar? São insetos antigos, do tamanho das suas mãos, farfalhando nas folhas, e seus sons estalantes criam uma sinfonia incrível de vida nesse mundo úmido. Musgos altos com casca dura, como guardiões, observavam tudo, e suas folhas eram semelhantes a agulhas afiadas, que deixavam arranhões na pele ao menor contato. Samambaias, com seus caules tubulares e padrões característicos, erguiam-se diretamente do solo, como antigas colunas sustentando a abóbada dessa catedral verde. Esse ecossistema, completamente diferente de tudo o que conhecemos, era lar de criaturas maravilhosas. Você acha que quais criaturas poderiam caçar entre esses gigantes verdes? Insetos antigos, como libélulas com envergadura de mais de 75 centímetros, pairavam no ar, caçando os menos sortudos habitantes. Nessa atmosfera, rica em gás carbônico e oxigênio que alcançava 35%, a vida fervilhava com tamanha intensidade que hoje nos é difícil imaginar como era essa natureza selvagem. As florestas eram tão densas e cerradas que a luz solar mal conseguia passar através das folhas, criando sombras misteriosas e manchas de luz no chão, onde zumbiam e rastejavam criaturas incomuns. Se você pensava que florestas assim existiam apenas em romances de fantasia, prepare-se para mais surpresas, pois exatamente nesses antigos florestas se formaram condições de vida que levaram ao surgimento dos primeiros vertebrados. É impressionante, mas o carvão que aquece nossas casas é, na verdade, os restos de florestas antigas com mais de 300 milhões de anos.
Imagine florestas tropicais densas, onde as árvores alcançavam 30 metros de altura, e as lianas envolviam seus troncos como serpentes. Essas florestas eram verdadeiros gigantes. Diante de você, poderiam estar árvores do tamanho de prédios modernos, com copas que criavam uma sombra densa onde habitavam os mais diversos organismos. No entanto, de forma surpreendente, as condições nesses pântanos eram ideais para a acumulação de vegetação, mas não para sua decomposição. A umidade chegava a 90%, e a falta de decompositores eficazes, como fungos ou bactérias, permitia que a vegetação se mantivesse intacta por milhares de anos. Imagine milhões de toneladas de folhas, galhos e troncos se acumulando, formando camadas grossas de material vegetal. Todo ano, novos galhos secos e folhas eram trazidos pelo pântano, que, sem decompor-se, adicionavam sua massa às camadas já existentes. E assim, com o tempo, sob a pressão dessas grandes massas, os restos orgânicos começaram a se transformar em turfa. Este foi um processo lento e majestoso, que levou milhões de anos para transformar as florestas tropicais em camadas de carvão. Quantos anos levaram para que essa turfa se tornasse carvão verdadeiro? Durante milhões de anos, sob a ação de processos geológicos como movimentos tectônicos e mudanças de temperatura, a turfa foi lentamente compactada e petrificada. Como resultado, formaram-se camadas de carvão que, em alguns lugares, atingiam mais de 100 metros de espessura. O carvão que usamos hoje para aquecer nossas casas é o resultado de uma transformação química complexa, na qual o componente de carbono se acumulava enquanto hidrogênio e oxigênio iam evaporando. Mas o que é mais impressionante? O carvão que extraímos hoje não só aquece nossas casas, mas também guarda segredos do mundo antigo, quando a Terra era habitada por árvores gigantes e criaturas exóticas, deixando seu rastro na história do nosso planeta. É interessante que, em alguns depósitos de carvão, ainda se encontram restos dessas plantas antigas, que permitem aos cientistas reconstruir a imagem da antiga ecossistema. Imagine um ser do tamanho de um crocodilo, mas não é uma réptil, e sim uma salamandra gigante chamada Eriopso. Essas anfíbias podiam atingir até 2,5 metros de comprimento e habitavam em locais pantanosos, onde reinava um clima úmido. Os Eriopso tinham cabeças largas e achatadas e mandíbulas poderosas, capazes de esmagar até mesmo o peixe mais resistente. Sua pele era coberta por uma casca dura, e os manchas brilhantes serviam tanto para atrair parceiros quanto para se camuflar na água turva, onde eles caçavam peixes e pequenos vertebrados. Esses predadores passavam a maior parte de suas vidas na água, esperando a presa entre as raízes de grandes samambaias e plantas arbóreas que podiam atingir até 30 metros de altura. Mas isso ainda não é o mais estranho. Entre eles, também existiam anfíbios grandes, mas completamente diferentes, como, por exemplo, o metoposaur. Esses seres podiam atingir até 3 metros de comprimento e se diferenciavam dos Eriopso por terem pernas mais longas, o que os tornava mais adaptados à vida na Terra. Seu corpo era coberto por uma pele lisa e viscosa, permitindo que se movessem rapidamente tanto na água quanto na terra, enquanto suas patas poderosas ajudavam a capturar a presa. Mas o que é ainda mais impressionante? Esses anfíbios podiam sobreviver em condições onde o nível de oxigênio na atmosfera era o dobro do atual, permitindo que desenvolvessem tamanhos e habilidades caçadoras incríveis. As mandíbulas poderosas do metoposaur podiam esmagar o carapaça de uma tartaruga, e eles frequentemente armavam armadilhas se escondendo em matagais para capturar vítimas desprevenidas. Nessas antigas pântanos, a caça era uma realidade, e cada dia era uma luta pela sobrevivência. Imagine esses gigantes se arrastando lentamente pelo fundo, deixando rastros na lama, enquanto seus olhos brilhantes observavam movimentos na água. Pequenos peixes e anfíbios indefesos não suspeitavam que estavam sendo observados por predadores do tamanho de um moderno jaguatirica. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Nesses ecossistemas, além dos Eriopso e metoposaur, também habitavam seus rivais, como grandes lagartos aquáticos que os caçavam. Essas batalhas por território e comida criavam uma verdadeira tragédia em escala global, onde cada dia poderia ser o último. É difícil imaginar como era a vida nesse mundo sombrio, mas ao mesmo tempo fascinante,
onde cada movimento poderia ser decisivo. É difícil de acreditar, mas os primeiros vertebrados que conquistaram a Terra não tinham dedos e mais se pareciam com peixes com pernas. Entre eles, destaca-se o Tiktaalik, que vivia nas águas costeiras e poderia se vangloriar tanto de brânquias quanto de pulmões. Este incrível predador, com até 2,5 metros de comprimento, tinha nadadeiras poderosas que, com o tempo, começaram a se transformar em membros capazes de sustentá-lo na terra. Imagine-o se movendo com dificuldade em águas rasas, onde a correnteza o empurra para baixo, e as pedras e algas se tornam os primeiros obstáculos em seu caminho para uma nova vida. O Tiktaalik não era o único de sua espécie. Seus parentes, como o Acanthostega, apresentavam características ainda mais evidentes de transição. A Acanthostega, com cerca de 1 metro de comprimento, tinha brânquias e pulmões primitivos, e suas nadadeiras já começavam a se parecer com membros reais, com ossos especiais que permitiam que ela rastejasse um pouco pela terra. Esses pioneiros foram uma prova viva de como a vida pode se adaptar a condições ambientais cambiantes. Agora, imagine esse lugar. Águas rasas, onde a água mal chega aos joelhos, e o sol nascente ilumina as densas florestas de algas antigas. Nas margens desses rios, o Tiktaalik e a Acanthostega faziam seus primeiros passos desajeitados, tentando caminhar na terra, enquanto peixes predadores os observavam com interesse das profundezas. Esses seres estavam na fronteira entre 2 mundos, o aquático e o terrestre, e cada tentativa de sair da água era um verdadeiro desafio. Mas ainda há algo mais surpreendente. Sua pele não estava completamente seca, como a das répteis modernas, mas mantinha uma certa umidade, permitindo-lhes respirar tanto na água quanto na terra. E você sabe o que é ainda mais chocante? Esses primeiros tetrápodos podiam até nadar, usando seus membros como remos, tornando-os verdadeiros mestres de ambos os ambientes. O Tiktaalik, com sua pele dura e nadadeiras poderosas, tornou-se um símbolo da transição evolutiva, que se tornou possível exatamente devido às condições únicas dos ecossistemas costeiros antigos em que viviam. E você sabe o que é mais louco? Estudos mostraram que alguns desses seres já podiam desenvolver as primeiras formas de audição, adaptadas para perceber sons acima da água, o que representa mais um passo na conquista de um novo mundo. Imagine um mundo onde a atmosfera continha 50% mais oxigênio do que hoje, permitindo que insetos crescessem para tamanhos incríveis. Em tais condições, libélulas podiam atingir uma envergadura de até 75 centímetros, o que é maior do que em muitas aves modernas. Respirar nessa atmosfera era semelhante ao uso de uma máscara de oxigênio. Cada inspiração enchia os pulmões de oxigênio saturado, permitindo que o organismo utilizasse esse combustível de forma eficiente para crescimento e desenvolvimento. Artrópodes, como aranhas gigantes e centopeias, rastejavam pela terra com comprimentos de até 1 metro, permitindo-lhes dominar a ecossistema. O ar saturado de oxigênio aumentava a atividade metabólica, o que, por sua vez, acelerava o crescimento e a reprodução desses seres. Como isso era possível? Naquele período, a Terra vivia uma primavera eterna com alta umidade, criando condições ideais para a fotossíntese. Como resultado, as plantas produziam uma quantidade enorme de oxigênio que preenchia a atmosfera, fornecendo abundância de nutrientes para todas as formas de vida. Mas o que é ainda mais surpreendente? Em tais condições, até os vertebrados, como os antepassados das modernas anfíbias, podiam crescer até tamanhos comparáveis aos crocodilos. Isso criava ecossistemas incríveis, onde cada elo estava interligado e dependente da composição única da atmosfera. O alto nível de oxigênio não apenas favorecia o crescimento dos gigantes, mas também alterava as ligações ecológicas. Predadores podiam caçar presas maiores, enquanto herbívoros se adaptavam a novos ambientes. Esse boom de oxigênio também influenciava a produção de carbono e a formação de depósitos de carvão, que conhecemos hoje. Por exemplo, na época, a Terra tinha florestas imensas compostas por plantas vasculares e coníferas que podiam crescer até 30 metros de altura. Essas florestas criavam uma sombra densa e alta umidade, proporcionando condições ideais para a vida.
Inacreditável, mas como resultado dessas mudanças, alguns insetos podiam desenvolver mecanismos de voo complexos, permitindo-lhes manobrar e caçar no ar, como aves predadoras modernas. Em tais condições, a evolução avançava a passos largos, e cada novo tipo poderia ocupar seu nicho nessa vida saturada. E o mais louco de tudo? O alto nível de oxigênio também poderia ser a causa de extinções em massa de alguns tipos quando o clima começou a mudar e o oxigênio diminuiu. Você já se perguntou como eram os primeiros répteis na Terra? Permita-me apresentar a você o Gilonomo, um dos primeiros representantes desse grupo, que viveu em condições onde a competição e a luta pela sobrevivência estavam no auge. Os gilonomos não eram maiores que um gato. Seus tamanhos raramente ultrapassavam 30 centímetros de comprimento, e a pele escamosa proporcionava proteção contra predadores e condições ambientais adversas. Mas o mais fascinante é que eles começaram a botar ovos amnióticos, que permitiam a eles se reproduzir longe da água, abrindo novos horizontes para a colonização da terra firme. Isso foi um verdadeiro avanço evolutivo. Agora, os répteis podiam colonizar não apenas florestas tropicais úmidas, mas também regiões mais secas, onde a sobrevivência era impossível anteriormente. Naquela época, a competição com anfíbios estava se tornando cada vez mais acirrada, e exatamente os gilonomos, com suas novas adaptações, começaram a ocupar nichos ecológicos que antes eram inacessíveis. Sua incrível capacidade de adaptação não só permitiu que eles sobrevivessem em diversos ambientes, mas também deu origem a muitos novos tipos que, posteriormente, dominaram o planeta. E o que é ainda mais impressionante? Os gilonomos e seus descendentes se tornaram os ancestrais de todas as répteis modernas, incluindo lagartos, cobras e até mesmo dinossauros. Seu impacto na evolução foi tão significativo que, sem eles, os vertebrados não teriam sido capazes de colonizar com tanto sucesso a terra firme. Esses pequenos seres que rastejavam entre as florestas tropicais abriram caminho para o domínio dos répteis na Terra. E imagine como eles caçavam insetos que eram 3 vezes maiores que os modernos. Esse mundo cheio de aventuras e perigos foi a base para a aparição dos futuros gigantes. É interessante notar que, ao longo de milhões de anos, seus descendentes conseguiram se adaptar a uma ampla variedade de condições, desde desertos até regiões frias, e tudo isso graças aos primeiros passos dados pelos gilonomos. Em uma época em que os répteis começavam a dominar, vivia um predador incrível com uma vela nas costas. O dimetrodonte, do tamanho de um minivan, podia atingir até 4 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos. Seu elemento mais notável é a vela nas costas, que podia crescer até 70 centímetros de altura, formando algo semelhante a uma grande bandeira ao vento. Essa vela, feita de pele e sustentada por longas vértebras, servia não apenas para atrair parceiros, mas também para a termorregulação. O dimetrodonte podia aquecer seu corpo sob os raios solares e, em seguida, manter uma temperatura ótima até mesmo nas noites frias. E o que é ainda mais impressionante? Suas mandíbulas estavam cheias de dentes afiados, destinados a rasgar carne, tornando-o um dos predadores mais perigosos de sua época. Ele preferia caçar pequenos herbívoros, como répteis selvagens e mamíferos primitivos, usando sua velocidade e agilidade para capturar a presa. Imagine-o. Ele se esgueirava pelas trilhas poeirentas antes de atacar de repente. Em seu mundo, havia vastas florestas e planícies abertas, cheias de uma variedade de flora e fauna, onde cada passo podia ser decisivo. Esse ecossistema estava cheio de vida, e o dimetrodonte estava no topo da cadeia alimentar, combinando força e graça. Além disso, em seu corpo ocorriam processos incríveis. Devido ao alto nível de oxigênio no ar, seus músculos estavam incrivelmente desenvolvidos, permitindo-lhe reagir rapidamente a ameaças. Mas isso ainda não é o mais estranho. Existem provas de que o dimetrodonte podia desenvolver uma velocidade de até 20 km por hora. Esse predador não apenas sobrevivia, ele dominava seu ambiente, caçando em os mais diversos lugares, de pântanos a colinas florestadas. Em seu mundo, havia muitos concorrentes, mas o dimetrodonte usava astúcia e força para manter-se no topo. E agora imagine isso. Enquanto o dimetrodonte era um predador, seus parentes mais próximos,
os parirreptídeos herbívoros, também desenvolviam adaptações incríveis para sobreviver nesse mundo cruel. Esses seres, mais do que ninguém, se adaptaram às condições em que cada dia podia ser o último. É interessante que o dimetrodonte não é um dinossauro, embora frequentemente seja confundido com eles. Ele pertence ao grupo dos pelicossáurios, que existiam muito antes dos dinossauros. Em seu sangue corriam características antigas, que se tornaram a base para a evolução de répteis mais modernos. E o mais louco de tudo? Em seu tempo, existiam espécies que podiam crescer até o tamanho de cavalos modernos. O dimetrodonte foi apenas o primeiro passo para o que nos espera no futuro, quando surgirão gigantes sobre os quais nem podemos imaginar. Incrível, mas verdadeiro. Muito antes dos dinossauros, existiam répteis quase indistinguíveis dos mamíferos modernos. Esses seres maravilhosos, conhecidos como terapsídeos, eram verdadeiros antecessores dos mamíferos, que começaram a aparecer há aproximadamente 280 milhões de anos. Sua anatomia já apresentava características mamíferas, dentes diferenciados, que permitiam a mastigação eficiente, como nos mamíferos modernos. Mas isso não é tudo. Alguns tipos de terapsídeos até podiam exibir sinais de termorregulação, o que, na época, era um avanço revolucionário na evolução. Imagine como eles podiam se mover livremente em diferentes condições climáticas, quando o ambiente mudava e a temperatura caía ou subia. Era um tempo em que os conceitos comuns sobre répteis começaram a se desvanecer. Alguns terapsídeos tinham pelos incipientes, que serviam tanto para proteção quanto para manter a temperatura corporal. E o que é ainda mais surpreendente? Essas características ajudavam os terapsídeos a sobreviver em condições cada vez mais selvagens. Um ponto importante era que seu cérebro estava aumentando gradualmente, permitindo-lhes se adaptar e desenvolver estratégias comportamentais mais complexas. Por exemplo, alguns deles formavam pequenos grupos, como os mamíferos modernos, o que abria novas possibilidades para a estrutura social e o convívio. Essa mudança evolutiva não apenas desbotava as fronteiras entre répteis e mamíferos, mas também criava uma atmosfera de competição e sobrevivência. Como exatamente esses seres enfrentavam os desafios de seu tempo? A resposta está em sua capacidade de se adaptar às condições cambiantes, o que, no final das contas, levou ao aparecimento dos primeiros verdadeiros mamíferos. Esses seres maravilhosos, com suas características incríveis, não eram apenas antecessores, mas verdadeiros pioneiros, abrindo caminho para novas formas de vida. E, nesse mundo incrível, onde as fronteiras entre espécies se tornavam cada vez mais borradas, os terapsídeos continuavam a evoluir, e seu legado, de maneira surpreendente, continuou a viver em nossos modernos mamíferos. Você nem imagina que mudanças incríveis estavam por vir para seus descendentes. Há muito tempo, quando a Terra ainda não tinha nenhum flor, os cenários eram adornados por plantas estranhas com sementes, mas sem flores. Esses primeiros golosemenados, como as samambaias e o ginkgo, dominavam os ecossistemas e eram verdadeiros milagres da evolução. Imagine uma floresta onde cada árvore alcançava até 30 metros de altura, e seu aroma resinoso enchia o ar, criando uma atmosfera de um mundo antigo. Essas plantas tinham folhas rígidas e agulhadas, que conseguiam sobreviver até nos ambientes mais adversos, onde as plantas esporadas já não conseguiam se adaptar. Sua estrutura era incrivelmente eficiente. Em vez de flores, elas produziam cones que continham sementes, capazes de germinar em condições que eram inacessíveis para as plantas esporadas. E como esses antigos gigantes se reproduziam? Diferentemente de seus antecessores esporados, os golosemenados conseguiam transmitir sua informação genética através de sementes, que tinham uma casca protetora, permitindo-lhes sobreviver em diversos ambientes. Isso significava que as sementes podiam ser transportadas pelo vento por grandes distâncias, aumentando significativamente as chances de germinação em diferentes partes da floresta. Essas sementes eram verdadeiros mini-armazéns de nutrientes, que forneciam às plantas jovens tudo o que precisavam para crescer nos primeiros meses de vida. Mas isso não é tudo. Você sabia que os golosemenados conseguiam dominar seus ecossistemas graças à capacidade de sobreviver em condições onde as plantas esporadas não conseguiam? Sua madeira, mais resistente à podridão e a pragas, permitia-lhes viver por muitos séculos.
Observe que algumas dessas árvores antigas, como a sequoia, podiam alcançar um diâmetro de até 3 metros. Isso não era apenas uma árvore, mas uma verdadeira ecossistema, onde viviam aves, insetos e até pequenos mamíferos. Imagine o som do farfalhar das folhas rígidas quando o vento passava pelas copas desses gigantes. Não havia flores, nenhuma cor vibrante, apenas um verde profundo e marrom, uma paleta formada por milhões de anos de evolução. Os animais que viviam nessas florestas se adaptaram a esse ambiente. Alguns se tornaram herbívoros, desenvolvendo mecanismos especiais para digerir a vegetação grossa, enquanto outros caçavam, usando discrição e velocidade. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Enquanto as plantas esporadas estavam morrendo devido às mudanças climáticas, os gulossemenados cresciam e se desenvolviam. Eles conseguiram ocupar os nichos vazios, fornecendo a base para os complexos ecossistemas que podemos observar hoje. E o que é ainda mais surpreendente? Alguns desses antigos gigantes podiam alcançar até 35 metros de altura, criando verdadeiros gigantes florestais que ainda hoje causam admiração entre os cientistas. Imagine um fundo marinho coberto por seres vivos semelhantes a flores, mas que não são plantas, e sim animais. As lírios do mar, que dominaram os oceanos na era paleozoica, pareciam flores esquisitas com longos tentáculos balançando nas correntes marinhas. Esses seres pertenciam à classe dos equinodermos e tinham um caule rígido que os fixava em pedras ou no fundo do mar, permitindo-lhes permanecer no mesmo lugar enquanto caçavam o plâncton. Quando você olha para os lírios do mar, vê como seus tentáculos em forma de pétalas, que podem atingir até 40 centímetros de comprimento, capturam micro-organismos que passam por perto. É incrível, mas eles conseguiam filtrar a água, extraindo dela nutrientes e oxigênio, como verdadeiros filtros subaquáticos. Mas isso ainda não é o mais estranho. Esses seres não eram os únicos equinodermos habitantes dos antigos mares. Ao redor deles, nadavam diversos tipos de estrelas do mar e ouriços do mar, que adicionavam diversidade a essa ecossistema subaquática. As estrelas do mar, com suas formas de 5 pontas, chamavam a atenção. Podiam crescer até 30 centímetros de diâmetro e eram verdadeiros predadores, caçando moluscos e outros pequenos animais. Sua capacidade de regenerar membros perdidos impressionava os cientistas há séculos, abrindo novos horizontes para o estudo da medicina regenerativa. Mas o que é ainda mais impressionante? Alguns lírios do mar tinham estruturas complexas, semelhantes a conchas, que os faziam parecer verdadeiras esculturas subaquáticas. Essas conchas não apenas protegiam seus donos de predadores, mas também serviam de abrigo para outros habitantes do mar. Além disso, muitos desses seres conseguiam sobreviver em condições de pouca luz, confiando em seus tentáculos para procurar comida nas profundezas escuras do oceano. Como esses seres podiam sobreviver no caos do antigo oceano? O segredo estava em sua capacidade de se adaptar às mudanças no ambiente. Os cientistas descobriram que alguns tipos de equinodermos podiam alterar suas características fisiológicas de acordo com a mudança da temperatura da água e a disponibilidade de alimentos. Por exemplo, quando os recursos eram escassos, eles reduziam seu metabolismo, permitindo-lhes sobreviver em condições difíceis. Mas ainda não é tudo. Ao redor desses maravilhosos seres viviam outros animais misteriosos. Por exemplo, alguns deles tinham a capacidade de formar simbiose com algas, permitindo-lhes obter alimentos adicionais através da fotossíntese. Isso impressionava os cientistas, pois tais relações mutuamente benéficas são raras entre os habitantes dos oceanos. Imagine como esses seres, se integrando à flora subaquática, criavam ecossistemas completos que ainda são estudados pelos cientistas. Em última análise, esse mundo diversificado e multifacetado dos equinodermos formou a base para a formação dos complexos ecossistemas marinhos que observamos hoje. Mas o mais impressionante é que alguns desses seres, como os lírios do mar, ainda existem, mantendo suas características antigas e continuando a nos impressionar com seu modo único de vida. Você sabia que, em algum momento, a Terra foi habitada por trilobitas? Criaturas cujos fósseis hoje são valorizados por colecionadores como obras de arte? Esses incríveis artrópodes eram verdadeiros monstros de seu tempo, e sua estrutura tridérmica criava um contorno único,
impossível de confundir com outros organismos. Imagine o fundo do mar coberto por uma camada de areia, onde os trilobitas rastejavam, como pequenos dançarinos, e seus carapaças duras brilhavam à luz como joias preciosas. Esses seres possuíam olhos facetoides complexos, com até 3.000 lentes individuais, permitindo-lhes ver o mundo ao seu redor com detalhes incríveis, algo que a maioria dos animais modernos só pode sonhar. Sua capacidade de se enrolar em uma bola ao encontrar perigo não era apenas um truque. Isso ajudava-os a se proteger de predadores, criando uma proteção quase intransponível. No entanto, sua verdadeira força residia em sua diversidade. Os trilobitas tinham mais de 20.000 espécies, cada uma adaptada a seu nicho no antigo oceano. Você sabia que, em algum momento, eles foram o principal tipo de vida nos ecossistemas marinhos e sua abundância superava até mesmo a quantidade de peixes modernos? Provavelmente, os trilobitas conseguiam sobreviver em uma variedade de condições, incluindo formas especializadas que habitavam profundezas onde a luz não alcançava. Esses seres, que podiam atingir até 80 centímetros de comprimento, deixaram um grande número de fósseis, que hoje são uma importante fonte de informação sobre a era paleozoica. Sua vida, cheia de caça e luta pela sobrevivência, era uma verdadeira sinfonia da natureza, onde cada movimento era parte de uma dança coletiva. E se eu disser que alguns trilobitas podiam se mover a uma velocidade de até 10 metros por minuto? Isso os tornava não apenas caçadores bem-sucedidos, mas também os primeiros exploradores marinhos. Sua imaginação pode pintar imagens do antigo oceano, onde os trilobitas eram verdadeiras estrelas. E talvez eles tenham sido os protótipos dos atuais caranguejos e caramujos. Mas o que há de mais intrigante? Esses pequenos seres deixaram após si enigmas que ainda não foram resolvidos, e os cientistas continuam procurando respostas sobre sua evolução e desaparecimento. Quando o mundo era diferente, existiam corais que construíam recifes com a altura de arranha-céus. Esses seres primitivos, conhecidos como rugosas e tabulatas, criavam estruturas subaquáticas que eram não apenas gigantescas, mas também extremamente importantes para os ecossistemas da época. Imagine um recife que se estendia por vários quilômetros, onde cada colônia de corais formava uma cidade inteira, repleta de vida. As rugosas, ao contrário dos corais modernos, eram grandes e duras. Suas conchas podiam atingir o tamanho de uma bola de futebol, e elas formavam complexas e grandiosas construções que serviam de abrigo para muitos organismos marinhos. Localizadas no fundo do oceano, essas estruturas de coral se tornavam um lar para uma variedade de animais, desde pequenos crustáceos até grandes peixes, criando um ecossistema único e vibrante. As tabulatas, por outro lado, tinham formas mais planas e largas, e suas colônias formavam recifes com uma extensão semelhante aos recifes de coral modernos, mas com uma arquitetura completamente diferente. Suas construções em camadas permitiam a criação de verdadeiros labirintos subaquáticos, onde cada fenda poderia se tornar um refúgio para os habitantes. Mas o que é ainda mais impressionante? Esses corais não apenas serviam de lar para outros seres marinhos, mas também eram os principais produtores de oxigênio nos oceanos, desempenhando um papel crucial na manutenção da vida na Terra. Eles utilizavam relações simbióticas com algas, que ajudavam neles a crescer e se desenvolver. E, por sua vez, os corais forneciam proteção e nutrientes para seus parceiros verdes. E sabe o que é ainda mais surpreendente? Esses recifes não apenas eram belos, mas também ajudavam a proteger as praias da erosão, criando barreiras naturais que absorviam a força das ondas. Portanto, imagine um mundo onde os recifes de coral, construídos pelas rugosas e tabulatas, não apenas adornavam o oceano, mas também eram a base para a vida de milhões de seres. Essas cidades subaquáticas, formadas há milhões de anos, deixaram não apenas fósseis, mas também importantes lições sobre como os ecossistemas interagem e se desenvolvem. Imagine por um momento um oceano habitado por criaturas semelhantes a lulas, mas com conchas enroladas como caracóis. Esses são os nautiloides, alguns dos predadores mais elegantes dos antigos mares, que existiram há mais de 400 milhões de anos.
Suas conchas, graciosamente enroladas, podiam atingir até 30 centímetros de diâmetro, e as câmaras internas eram usadas para regular a flutuabilidade. Os nautiloides nadavam utilizando o movimento reativo. Enchiam suas conchas com água e então a lançavam, como um motor reativo, permitindo-lhes se mover rapidamente pelas águas, caçando peixes e pequenos habitantes marinhos. Seu estilo de vida predatório era tanto impressionante quanto eficaz. Os nautiloides podiam caçar tanto nas camadas superiores do oceano quanto em grandes profundidades, adaptando-se às condições do ambiente. Agora, imagine-os deslizando graciosamente entre recifes de coral, deixando um rastro de bolhas. Mas os nautiloides não eram os únicos que conquistaram os espaços aquáticos. Os amonitas, com suas conchas enroladas que podiam atingir até 1,5 metros de diâmetro, também eram verdadeiros monstros de seu tempo. Suas conchas, frequentemente adornadas com padrões complexos, serviam não apenas como proteção, mas também como testemunho de sua evolução. Essas criaturas podiam ser tanto predadores quanto carnívoros, caçando qualquer coisa que se movesse, graças a seus bicos afiados e tentáculos poderosos. E o que é ainda mais impressionante? Os amonitas podiam mudar a cor de sua pele para se camuflar no ambiente, tornando-se quase invisíveis para suas presas. Eles podiam sobreviver em condições que hoje parecem impossíveis, graças às suas adaptações incríveis. E enquanto os nautiloides continuaram a existir até os dias de hoje, os amonitas desapareceram há cerca de 70 milhões de anos, deixando apenas fósseis que contam sobre a grandeza de seu reino. Esses antigos predadores não apenas dominaram os oceanos, mas também deixaram uma marca na história, que continua a fascinar os cientistas até hoje. Incrível! Mas antes do aparecimento dos tubarões, os mares eram dominados por peixes blindados, que mais se assemelhavam a tanques subaquáticos. Esses antigos seres, conhecidos como placozoários, tinham um aspecto impressionante. Seus corpos eram protegidos por um poderoso escudo ósseo, que lembrava a armadura. Imagine-os nadando nos mares primitivos, suas formas massivas refletindo a luz do sol, e a casca dura criando a sensação de que você está olhando para uma armadura viva. Esses peixes podiam atingir até 3 metros de comprimento, e suas mandíbulas poderosas estavam armadas com dentes afiados, capazes de rasgar a carne de outros habitantes marinhos. Por exemplo, um dos representantes mais conhecidos, o Dunkleosteus, tinha mandíbulas com cerca de 30 centímetros de largura, permitindo-lhe caçar peixes que eram 10 vezes menores que ele. Mas isso não é o mais estranho. Suas órbitas oculares estavam localizadas altas na cabeça, permitindo-lhes controlar a situação ao redor quando se escondiam entre as algas. Nos mares antigos onde habitavam os placozoários, reinava uma verdadeira luta pela sobrevivência. Apenas os mais fortes podiam sobreviver. Devido ao seu estilo de vida predatório, eles não conheciam rivais entre os seres menos protegidos. Seu escudo não só os protegia de ataques, mas também permitia-lhes caçar ativamente, escondendo-se de predadores menos poderosos. No fundo do mar, entre recifes de coral e rochas subaquáticas, você poderia ver como eles se moviam lentamente, explorando seu território. Mas a astúcia desses peixes estava no fato de que eles podiam atacar inesperadamente, utilizando sua força e velocidade. Sabe o que é ainda mais surpreendente? Alguns tipos de placozoários, como os acantodídeos, tinham nadadeiras que lembravam asas, permitindo-lhes manobrar com uma habilidade incrível. Enquanto outras espécies não podiam resistir à sua força, os placozoários nos deixaram apenas fósseis e mistérios. Literalmente, milhões de anos depois de sua extinção, seus escudos se tornaram verdadeiros artefatos, e sua história continua a fascinar os cientistas que estudam o passado marinho. De maneira misteriosa, há aproximadamente 440 milhões de anos, desapareceram mais de 85% de todos os seres marinhos, e os cientistas ainda discutem as causas. Este evento, conhecido como extinção ordoviciana-siluriana, foi o primeiro de 5 grandes extinções na história da Terra e marcou um ponto de virada catastrófico na evolução da vida no planeta. Imagine os oceanos cheios de vida, trilobitas gigantes, moluscos e corais que preenchiam os fundos marinhos, e de repente, uma catástrofe se aproxima no horizonte.
Estudos indicam que mudanças climáticas, incluindo resfriamentos bruscos, poderiam ter sido fatores-chave para essa extinção. Um dos cenários possíveis é que tenha começado uma era glacial global, que levou a uma queda de 100 metros no nível do mar, praticamente destruindo vastos ecossistemas marinhos. Mas isso não é tudo. Mudanças na composição da atmosfera e a escassez de oxigênio também poderiam ter desempenhado um papel, criando condições em que a vida era impossível. Espécies que dependiam de recifes de coral, como braquiópodes e diversos moluscos, foram especialmente afetadas e não conseguiram se adaptar às condições que mudavam rapidamente. Se você acha que isso já é suficientemente chocante, saiba que alguns trilobitas que dominavam os oceanos desapareceram incrivelmente rápido, deixando apenas fósseis que ainda são estudados por cientistas ao redor do mundo. Levou cerca de 30 mil anos para que os ecossistemas se recuperassem após essa grande extinção. Nesse caos, em condições de oceanos profundos, sobreviveram aqueles que conseguiram se adaptar às novas condições. Eram os ancestrais dos moluscos e corais modernos, que se tornaram a base para novos ecossistemas. E como resultado dessa catástrofe, a vida marinha chegou ao limite da extinção, mas não desapareceu completamente. É interessante que, exatamente nesse período, começaram a se formar novas formas de vida que, no futuro, levarão ao florescimento da diversidade nos oceanos. Você sabia que, alguns milhões de anos após essa extinção, aparecerão nos oceanos os primeiros peixes com mandíbulas que mudarão para sempre os ecossistemas marinhos? A fascinante mistério reside no fato de que há aproximadamente 370 milhões de anos, a Terra passou por uma catástrofe que quase destruiu toda a vida nos oceanos. Esse evento, conhecido como Grande Mortalidade Devoniana, é uma das páginas mais dramáticas na história do planeta. Imagine oceanos cheios de vida, onde nadavam peixes com mandíbulas e, no fundo, habitavam diversos moluscos e corais. De repente, mergulham no caos. De acordo com algumas estimativas, o Grande Mortalidade Devoniana afetou até 90% de todas as espécies marinhas. Como isso aconteceu? Existem várias hipóteses, mas cada uma delas abre novos horizontes para reflexão. Uma das teorias mais populares sugere que um meteoroide caiu, causando uma mudança abrupta no clima e na ecossistema. Mas isso não é tudo. A atividade vulcânica poderia ter lançado grandes volumes de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, resultando em aquecimento global e chuvas ácidas que destruíram ecossistemas inteiros. O que é ainda mais chocante? Os oceanos poderiam ter se tornado praticamente sem vida devido à anóxia, falta de oxigênio, levando à morte em massa de organismos marinhos. Grupos como os duanelídeos e outros que antes eram amplamente distribuídos sofreram especialmente. Nesse momento, a evolução da vida na Terra poderia ter seguido um caminho completamente diferente. Se essa catástrofe não tivesse ocorrido, possivelmente os golfinhos e tubarões nunca teriam ocupado seus nichos nos oceanos. Imagine como poderia ter sido a vida marinha se grandes organismos marinhos, como os ioítidos, que eram do tamanho de pequenos carros, tivessem sobrevivido. Enquanto alguns tipos de vida estavam extinguindo-se, outros, mais resistentes, começaram a preencher os nichos vazios. Como resultado do Grande Mortalidade Devoniana, novas formas de vida surgiram, mudando para sempre o aspecto dos oceanos. E assim, nesse contexto dramático, a vida continuou seu movimento. Mas a cada novo passo na evolução, surgiam perguntas. Como a história se desenrolaria se esses eventos não tivessem ocorrido? Os cientistas continuam a procurar respostas, e cada nova descoberta abre novas possibilidades para entender nosso passado. Talvez você nunca tenha pensado que o maior evento de extinção em massa na história da Terra ocorreu muito antes dos dinossauros. Esse evento, conhecido como extinção permiana, ocorreu há cerca de 250 milhões de anos e foi a maior catástrofe na história da biosfera. Imagine, na Terra, desapareceram até 96% dos seres marinhos e 70% dos terrestres. Foi tão drástico que os ecossistemas que existiam há milhões de anos simplesmente desmoronaram, deixando um vazio que não foi possível preencher por milhões de anos. Os principais responsáveis por esse evento apocalíptico são os impressionantes níveis de atividade vulcânica, conhecidos como traps siberianos,
onde erupções lançaram grandes volumes de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, causando uma mudança drástica no clima. Mas isso não é tudo. A anóxia dos oceanos, causada pela liberação em massa de carbono, transformou os oceanos em águas mortas, onde a vida simplesmente não poderia existir. Essas condições criaram um verdadeiro inferno na Terra, onde apenas os organismos mais resistentes puderam sobreviver. A recuperação da biosfera após esse evento catastrófico levou mais de 30 milhões de anos, o que fala sobre a escala dos danos. Enquanto na superfície da Terra reinava a escuridão e a fome, os oceanos, que outrora eram cheios de vida, se tornaram vazios, como desertos sem vida. E sabe o que é mais absurdo? Novos seres vieram ocupar o lugar dos extintos, mas apenas depois que a Terra conseguiu se recuperar dos efeitos desse cataclismo. Em última análise, foi esse evento de extinção que pavimentou o caminho para a aparição dos dinossauros, que, como sabemos, se tornaram os dominantes na Terra. Mas na memória, restam apenas as sombras daqueles que sobreviveram a esse horrível apocalipse. Imagine um mundo onde continentes colidem, formando uma única massa terrestre, e cadeias montanhosas se elevam até o céu. Este foi o processo de formação do supercontinente Pangeia, que começou há cerca de 300 milhões de anos e durou por décadas de milhões de anos. Continentes que antes flutuavam separadamente começaram a se aproximar lentamente, colidindo uns com os outros como grandes peças de mosaico. Esta colisão não apenas alterava os mapas. Criava magníficos cordilheiras, como os Apassus e o Ural, que se elevavam até 2.000 metros de altura. Cada milímetro que eles se elevavam exigia milhões de anos de pressão e temperaturas capazes de derreter pedra. Como resultado, surgiram novas paisagens na Terra, que nunca existiram antes. A união dos continentes também alterava as correntes oceânicas, forçando as águas do Oceano Mundial a se redistribuírem. Imagine como as águas quentes do Tétis, um grande oceano que cercava a Pangeia, começaram a se mover, criando novos padrões climáticos. Essas mudanças levaram a que, em algumas regiões, o clima se tornasse mais úmido, enquanto em outras, mais seco, formando diversificados ecossistemas. Neste supercontinente, surgiram vastas florestas tropicais que se estendiam por milhares de quilômetros. E foi exatamente nestas florestas que começaram a se desenvolver os primeiros répteis. Mas isso não é tudo. Com a formação da Pangeia, começaram grandes processos geológicos que levaram ao seu desmembramento. As forças internas da Terra, que conhecemos como tectônica de placas, começaram a se manifestar. E essa gigantesca massa terrestre começou a se rachar. A força com que os continentes se moviam poderia abalar o mundo, e a pressão gerada contribuía para a formação de profundas depressões e altas montanhas. Você sabia que algo ainda mais surpreendente? Em decorrência das mudanças nas correntes oceânicas e no clima ao longo de milhões de anos, o nível do mar oscilava, o que levava à inundação e à exposição de vastas áreas de terra. Isso significava que os ecossistemas mudavam, algumas espécies sobreviviam e outras desapareciam. O supercontinente que outrora era um todo se tornou um campo de batalha entre a vida e o tempo. Cada passo nesse processo estava ligado a colossais escalas temporais e a incríveis forças geológicas que continuam a agir até hoje. A Pangeia não é apenas estudada por geólogos. Ela é um símbolo da natureza dinâmica do nosso planeta. E a pergunta é: como exatamente essas mudanças influenciaram a vida que se desenvolvia na superfície dessa grande massa terrestre? Um fenômeno misterioso ocorreu no final do Paleozoico. O nível dos oceanos globais caiu abruptamente, expondo vastas áreas do continental shelf. Este evento de grande escala, conhecido como regressão marinha, transformou radicalmente os ecossistemas costeiros. Imagine o mar recuando e deixando para trás planícies sem vida, onde antes havia vida abundante. Recifes de coral complexos, cardumes coloridos de peixes e plantas marinhas em camadas. Em consequência dessa queda no nível da água, que foi de aproximadamente 100 metros, muitos organismos marinhos se encontraram em uma situação sem saída. Gigantes amonites, nadando em suas conchas, agora enfrentavam a ameaça de extinção. Sem a profundidade habitual, não tinham chances de sobreviver. Esses moluscos,
com um alcance de até 100 centímetros, não conseguiram se adaptar às novas condições, quando seus habitats habituais se tornaram rasos e impróprios para a vida. Além disso, muitos outros organismos, como estrelas do mar e ouriços do mar, também sofreram com a deterioração das condições. Suas cadeias alimentares habituais foram destruídas. Ao longo das costas, onde antes havia densas florestas de algas, agora restavam apenas rochas nuas e areia, incapazes de sustentar a vida. As zonas costeiras, que antes estavam cheias de cores vibrantes e sons, agora pareciam paisagens mortas, onde apenas o vento sussurrava sobre a antiga glória. No entanto, em meio ao desespero, alguns tipos de organismos tentavam sobreviver, mas suas chances diminuíam a cada ano. Esse período foi um verdadeiro teste para a fauna marinha, onde cada dia, cada segundo, decidia o destino de milhares de seres. Agora, imagine o que acontece quando, nestas condições, começa um grande evento de extinção. Você não vai acreditar, mas exatamente nesse momento, novos organismos surgem, aqueles que conseguem se adaptar às novas condições. Como eles sobrevivem em um mundo onde a vida está à beira da extinção? Contra a opinião generalizada, as primeiras florestas da Terra não tinham nada em comum com as florestas modernas e mais se assemelhavam a paisagens alienígenas. Essas florestas do Devon eram compostas principalmente por Archaeopteryxius, os primeiros árvores que já cresceram no planeta. Imagine esses organismos majestosos crescendo até 30 metros de altura, com troncos cobertos por uma casca dura, e, em vez das folhas que conhecemos, possuíam pequenas estruturas semelhantes a agulhas. Elas não tinham folhas verdadeiras, o que dava a impressão de que a floresta era mais um aquário do que um canto natural habitual. Nesse mato selvagem e primitivo, pela primeira vez na Terra, depois de muitos milhões de anos, apareceu sombra. E isso foi um verdadeiro divisor de águas para o ecossistema. O nível de oxigênio na atmosfera alcançava 35%, permitindo que insetos gigantes, como as antigas libélulas com envergadura de até 75 centímetros, demonstrassem habilidades incríveis de voo. Os Archaeopteryxius, como verdadeiros monstros do mundo antigo, criavam densos matagais onde as lianas e musgos envolviam os espaços, e pelo chão rastejavam os primeiros seres vivos, como os trilobitas. É interessante notar que apenas graças aos Archaeopteryxius e sua capacidade única de fotossíntese, começaram a se formar ecossistemas complexos que se tornaram a base para a vida na Terra. A evolução avançava a passos rápidos, e isso não era apenas um período, mas uma verdadeira era de mudanças. As florestas do período Devon não apenas forneciam sombra, mas também mudavam o clima. A ventilação e a umidade criadas por essas árvores majestosas contribuíam para a aparição de novas formas de vida. Agora imagine o som do estalo das ramas e o farfalhar das folhas quando grandes centípedes do tamanho de uma tora de beisebol rastejam pelo chão, criando uma atmosfera incrível do mundo antigo. Mas isso ainda não é o mais estranho. Nessas florestas, começaram a se formar os primeiros chapéus peludos que mais tarde se tornaram os ancestrais das plantas modernas. A questão é como exatamente essas antigas florestas influenciaram a vida no planeta? A resposta está no fato de que elas se tornaram a base para o primeiro ecossistema verdadeiro na Terra. Em tempos em que a Terra era quase sem vida, os primeiros vegetais pioneiros começaram a conquistar cautelosamente o novo mundo. Esses organismos primitivos, como musgos e algas, se tornaram os primeiros ilhéus verdes de vida entre as rochas nuas. Imagine uma paisagem desértica, onde cada fresta nas pedras poderia se tornar um lar temporário para esses pequenos vegetais. Eles não tinham raízes, como estamos acostumados a ver hoje. Em vez disso, seu corpo consistia em simples talos que apenas se agarravam às superfícies úmidas. A altura desses vegetais raramente ultrapassava alguns centímetros. Apenas pequenos aglomerados verdes que se projetavam através das frestas rochosas. Sua existência dependia de uma umidade constante. Por isso, eles eram encontrados com mais frequência perto de corpos d'água, onde o ar úmido favorecia sua vida. Esses seres verdes não conseguiam se adaptar às condições duras. Então, cada um de seus aparecimentos era um verdadeiro milagre. Mas o que realmente surpreende? Enquanto na Terra a vida apenas começava a se despertar,
Nos mares existiam ecossistemas complexos, repletos de formas diversas de vida. Esses vegetais primitivos não tinham folhas que pudessem absorver eficazmente a luz solar. Então, seu corpo verde trabalhava em sua máxima capacidade para sobreviver com qualquer mínima oportunidade. A água era sua única fonte de nutrientes e vida, e eles extraíam dela tudo o que podiam. À medida que esses vegetais começaram a crescer, eles criaram os primeiros aglomerados que pareciam sussurrar sobre um futuro cheio de vida e diversidade. Ao seu redor, um mundo tranquilo se desenvolvia, onde o movimento era raro e a vida apenas começava a encontrar seus caminhos. Esses primeiros organismos se tornaram a base para as futuras florestas e ecossistemas que mais tarde preencherão o planeta. E você sabia? Esses simples vegetais já começaram a alterar a atmosfera, produzindo oxigênio, que mais tarde se tornará a base para a vida complexa que aparecerá milhões de anos depois. De maneira estranha, os primeiros seres que saíram da água não eram plantas nem animais, como os conhecemos. Eram fungos, líquens e micro-organismos que começaram a colonizar lentamente, mas com confiança, os solos sem vida. Imagine grandes extensões rochosas onde a vida apenas começava a despertar. Nesses pedregulhos nus, os primeiros fungos, do tamanho da sua palma, começavam a decompor rochas, liberando ácidos que lentamente destruíam os minerais, libertando nutrientes. Esses pequenos organismos, que viviam em simbiose com líquens, realizavam uma verdadeira magia. Os líquens, compostos por fungos e algas, trocavam substâncias e criavam juntos condições para a formação das primeiras terras primitivas. Você sabia que os líquens podem sobreviver em condições de calor e frio extremos? Alguns deles podem suportar temperaturas até menos 40 graus Celsius. Isso era um feito incrível para esses pequenos organismos, e eles se tornaram a base para futuros ecossistemas. Gradualmente, lentamente, mas com certeza, esses microscópicos seres produziam biomassa que permitia a criação de solos capazes de sustentar formas de vida mais complexas. Já pensou como os primeiros fios de solo se formavam em paisagens tão áridas? Isso acontecia porque os fungos liberavam enzimas especiais que decompunham moléculas complexas nas rochas, transformando-as em nutrientes acessíveis para outros organismos. Nesse momento, os micro-organismos entram em cena, não apenas decompondo resíduos orgânicos, mas também proporcionando condições necessárias para a vida das plantas, quando finalmente aparecerem. Sua imaginação pode visualizar como, ano após ano, camadas de solo se formavam na superfície da Terra, e a desertificação começava a se tornar verde. E já através de milhões de anos, nessa terra, surgiam os primeiros musgos e samambaias, que, por sua vez, se tornavam lar para muitos outros tipos de vida. Mas isso ainda não é tudo. Você sabia que esses primeiros organismos contribuíram para a formação de oxigênio na atmosfera, criando condições para a aparição de formas de vida mais complexas? Será interessante saber que os primeiros animais a dominar a Terra não foram os vertebrados, mas os artrópodes do tamanho de uma moeda. Esses antigos seres, como os trilobites microscópicos e seus parentes maiores, deram seus primeiros passos na Terra em condições de alta umidade, nas zonas costeiras, onde a vegetação ainda estava começando a se desenvolver. Imagine pequenos, mas resistentes organismos com exoesqueletos duros, que os protegiam da desidratação e de danos mecânicos. Seu corpo, coberto por quitina dura, permitia-lhes sobreviver em condições onde os raios solares começavam a secar o solo úmido. A adaptação à vida terrestre não era apenas uma necessidade, mas uma verdadeira vitória evolutiva. Esses artrópodes desenvolveram traqueias, sistemas respiratórios complexos que levavam oxigênio diretamente às células, permitindo-lhes respirar mesmo na terra, onde o ar era significativamente menos úmido do que na água. Esses pioneiros não apenas dominaram um novo ambiente, mas também exploraram ativamente, usando seus complexos órgãos bucais para se alimentar de plantas em decomposição e detritos, que eram ricos em nutrientes. Nesse mundo cheio de sons perturbadores e aromas vibrantes, eles encontravam alimento, rasgando a vegetação com suas mandíbulas afiadas. Imagine como esses pequenos seres rastejavam por pedras úmidas e entre pequenas poças, deixando rastros na lama viscosa.
Eles eram como os primeiros exploradores, investigando novos horizontes e se adaptando à vida na Terra. Esses artrópodes não apenas habitaram novas terras, mas também formaram a base para a evolução de formas de vida mais complexas. Pense nisso. Exatamente seu sucesso abriu a porta para a aparição dos primeiros vertebrados terrestres que logo vieram atrás deles. Mas o que realmente surpreende é que alguns desses antigos seres alcançavam comprimentos de até 30 centímetros, o que, para sua época, era impressionante. Tente imaginar um mundo onde os pássaros não cantam no céu, os gafanhotos não estalavam na grama e as abelhas não zumbiam no ar. Era uma época em que os sons da vida não preenchiam o espaço, deixando apenas o suave sussurro do vento e o som da água. A terra parecia diferente. Continentes estavam em silêncio, um silêncio tão opressivo que se poderia sentir fisicamente. Ao redor reinava o silêncio, e o mundo parecia alienígena, cinzento e deserto, como se tivesse sido abandonado. Não havia sinais de vida, apenas rochas nuas e planícies planas, onde nada crescia além de uma vegetação primitiva que mal respirava. Imagine um cenário onde o único som vinha das ondas quebrando na costa e do vento passando entre as montanhas. Em tais condições, a vida apenas começava a despertar. Naquele tempo, nenhum animal rastejava pela terra, nenhum ser arrancava raízes do solo duro. Somente na água, nos antigos oceanos, a vida começava a dar seus primeiros passos. Lá nadavam colônias intermináveis de organismos microscópicos. Mas na Terra reinava a imobilidade total. Compare isso com o mundo moderno, onde a cada segundo somos cercados por sons, desde o canto dos pássaros até o rugido dos carros. No nosso imaginário, um mundo sem som parece inatural, como se estivesse privado de sua alma. Observe que, então, nem mesmo o eco poderia ressoar. O vazio absorvia os sons, transformando-os em ondas invisíveis que nunca alcançavam os ouvidos. As primeiras ecossistemas terrestres se formavam lentamente, mas ainda estavam apenas no futuro. Parece assustador, não é? Mas exatamente essa quietude era prenúncio de mudanças. Ela aguardava até que a vida finalmente desse um passo para colonizar a Terra. Enquanto isso, o mundo existia em um estado de expectativa, aproximando-se a cada novo dia do momento em que os primeiros seres terrestres pisariam na Terra. Eles começariam a rastejar, pular e se mover, quebrando esse silêncio, e então o silêncio cederia lugar à sinfonia da vida. E foi nesse momento, quando os organismos terrestres começaram a preencher os vazios, que vimos a Terra se encher de sons, mais do que em todos os milhões de anos anteriores. Quem poderia imaginar que esse reino silencioso se tornaria um lar barulhento para bilhões de seres? Os oceanos já estavam cheios de vida, e em breve se tornariam fonte de inspiração para a formação de novos ecossistemas. Enquanto na Terra ainda reinava o silêncio, debaixo da água ocorriam verdadeiros milagres de evolução, que em breve deveriam emergir à superfície. Apesar da aparência, o clima da Terra no período Paleozoico era incrivelmente instável, de um período glacial até um efeito estufa. Durante o período Ordovícico, quando a temperatura oscilava drasticamente, o mundo enfrentou um dos primeiros períodos de glaciação global, quando capas de gelo cobriram uma grande parte do hemisfério sul. Este evento levou a uma queda abrupta do nível do mar, colocando muitos ecossistemas marinhos em risco. Imagine massivos glaciares, estendendo-se por milhares de quilômetros, comprimindo os oceanos, forçando os organismos a se adaptarem a novas condições ou a se extinguirem. E então, apenas alguns milhões de anos depois, o clima mudou radicalmente. O período carbonífero foi testemunha de um poderoso efeito estufa, quando o nível de dióxido de carbono na atmosfera aumentou para valores incríveis, quase 1%, 3 vezes maior do que hoje. Florestas de gigantescos fetos e árvores coníferas cresceram até o céu, e o oxigênio encheu a atmosfera, criando condições ideais para o crescimento de grandes insetos e anfíbios. Mas isso ainda não é tudo. Ao final do Paleozoico, a Terra passou por um desastre de dessolação conhecido como Dessolação Permiana. O nível do mar caiu novamente, e vastas áreas se transformaram em desertos, onde apenas os mais resistentes tipos de vida sobreviveram.
Durante esse período, o clima tornou-se tão instável que contribuiu para a extinção de quase 95% de todos os tipos marinhos e mais de 75% dos terrestres. É difícil imaginar como a vida lutava pela sobrevivência em condições onde a temperatura poderia oscilar 30 graus em um curto período de tempo. Cada uma dessas mudanças climáticas deixou sua marca na evolução, formando ecossistemas únicos que pareciam estar à beira da extinção. E o mais chocante: essas mudanças drásticas no clima se tornaram catalisadores para a aparição de novas formas de vida que jamais existiram em nosso planeta. Transporte-se para uma época em que a atmosfera da Terra foi preenchida por oxigênio, criando condições para o desenvolvimento da vida complexa. Foi um tempo em que os organismos fotossintetizadores mais simples, como as cianobactérias, começaram a transformar a luz solar em energia química, liberando oxigênio como subproduto. Imagine os oceanos cheios desses pequenos, mas incrivelmente poderosos seres, que absorviam o gás carbônico e exalavam oxigênio, criando as condições iniciais para os futuros ecossistemas. Ao longo de milhões de anos, sua atividade levou ao aumento do nível de oxigênio na atmosfera, que chegou a 6% no final desse período. Isso parecia insignificante, mas na verdade abriu as portas para a evolução de novas formas de vida. O que você acha que aconteceu quando o nível de oxigênio atingiu esses valores? De repente, surgiram novos caminhos metabólicos que permitiam aos organismos extrair mais energia da comida, levando ao aparecimento dos primeiros organismos multicelulares. As esponjas marinhas gigantes e os organismos multicelulares mais simples começaram a caçar em níveis mais complexos. Alguns deles atingiam tamanhos que impressionavam. Imagine colônias de organismos com até vários metros de comprimento, rastejando pelo fundo do mar. Mas isso ainda não é o mais estranho. O oxigênio se tornou a base para a criação da ozônio na atmosfera, que protegeu a Terra da radiação ultravioleta. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Graças a essa camada protetora, a vida pôde sair da água, marcando o início de uma nova era. O que você acha que foram os primeiros organismos a deixar o oceano? As plantas antigas, que começaram a colonizar as margens, gradualmente formando florestas que mudariam o aspecto do planeta. A cada novo passo na terra firme, o mundo se enchia de novos sons e cores, enquanto o oxigênio continuava a se acumular, alcançando os 21% que conhecemos hoje. Mas você sabia o que é mais surpreendente? Esse boom de oxigênio foi a causa de uma das maiores extinções da história da Terra. Quando o oxigênio se tornou excessivo, muitos organismos não conseguiram se adaptar e se extinguiram, liberando espaço para novos tipos. E tudo começou com as pequenas cianobactérias, que realizavam sua revolução silenciosa, mas poderosa, sob a superfície da água. Paradoxalmente, os primeiros peixes não possuíam nem mandíbulas, nem nadadeiras pares, e mais se assemelhavam a estranhas tubos flutuantes. Esses peixes sem mandíbulas, como as lampreias e os mixins, habitavam nos mares do período Paleozoico e eram criaturas maravilhosas que começaram sua história evolutiva, pavimentando o caminho para a diversidade de todos os tipos subsequentes de peixes. Seu corpo, alongado e simplificado, era composto de tecido cartilaginoso, o que os tornava incrivelmente flexíveis e capazes de manobras no ambiente aquático cheio de predadores. Imagine os vastos abismos do oceano, onde esses seres graciosos, com comprimentos de 10 a 30 centímetros, deslizavam entre as algas, filtrando a água e consumindo organismos microscópicos. Esses peixes não tinham mandíbulas como as que vemos nos peixes modernos, o que significava que seu método de alimentação era bastante primitivo. Eles simplesmente sugavam a água, usando seus orifícios bucais, e extraíam a comida, como filtros. Nesse antigo mar, onde habitavam gigantescos moluscos e crustáceos primitivos, os peixes sem mandíbulas se tornaram jogadores-chave no ecossistema, preenchendo os vazios deixados pelos maiores predadores. E se você acha que isso é surpreendente, saiba que esses peixes tinham 6 pares de brânquias, que lhes permitiam respirar em condições em que o nível de oxigênio na água era significativamente menor do que hoje. Sua anatomia simples, mas eficaz, garantia sua sobrevivência em condições de forte competição por recursos. Esses primeiros vertebrados não tinham nem nadadeiras pares,
que mais tarde se tornaram símbolos dos peixes, e em vez disso, confiavam nas linhas laterais para sentir mudanças na água e evitar perigos. Nesse mundo onde a vida estava apenas começando a se desenvolver, sua existência foi um passo importante na evolução dos vertebrados. E se você acha que é tudo, saiba que esses peixes sem mandíbulas eram ancestrais dos peixes modernos, tornando-os parte de uma viagem incrível que, eventualmente, levará ao aparecimento do homem. Nos antigos mares onde a vida reinava, foram os primeiros a explorar os espaços aquáticos, e seu legado continua vivo em cada movimento dos peixes modernos. Talvez você fique surpreso ao saber que as primeiras florestas não apenas transformaram a aparência do planeta, mas também causaram um resfriamento global. Esses gigantes verdes começaram a absorver dióxido de carbono em grandes quantidades, resultando em uma redução drástica do efeito estufa. Imagine um mundo onde árvores com altura de prédios de 12 andares, com suas raízes poderosas, penetram profundamente no solo e extraem dióxido de carbono da atmosfera, como esponjas. O nível de dióxido de carbono era 2 vezes maior que o atual. E essas florestas começaram a transformar a atmosfera, reduzindo a temperatura na Terra. Mas isso não é tudo. As raízes das árvores, crescendo nas rochas, aceleravam o processo de intemperismo, liberando minerais e dióxido de carbono, o que contribuía ainda mais para a diminuição da concentração de CO2. Essa atividade biológica era tão poderosa que o clima do planeta começou a mudar rapidamente. As árvores não apenas criavam sombras, mas também formavam nuvens, alterando o regime de precipitações. Em algumas regiões, a umidade alcançava 90%, criando condições ideais para o crescimento exuberante das plantas, e isso, por sua vez, contribuía para a absorção ainda maior de dióxido de carbono. Cerca de 70% do carbono que estava na atmosfera foi capturado por essas primeiras florestas, permitindo que animais, como répteis antigos, evoluíssem em diversas formas. E o que é ainda mais surpreendente? Nessa época, surgiam ecossistemas inteiros onde a vida lutava pela sobrevivência, e as florestas se tornavam seus refúgios. Musgos, líquens e outros vegetais que cresciam nos troncos das árvores também absorviam dióxido de carbono, criando um ciclo fechado em que cada elemento do ecossistema contribuía para o resfriamento do planeta. As florestas não apenas mudaram o clima, elas se tornaram ativas participantes dele, formando condições que permitiram o surgimento de novas espécies de animais e plantas. E quando você pensa que tudo isso não pode ser mais impressionante, lembre-se de que algumas das primeiras árvores alcançavam um diâmetro de até 3 metros, criando verdadeiras arquiteturas gigantes nas florestas onde a vida pulsava em todos os seus aspectos. O fato de essas florestas poderem absorver até 120 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano foi uma verdadeira sensação para os cientistas que estudam as mudanças climáticas. Enquanto isso, a Terra passava por essa transformação incrível. A temperatura ia diminuindo gradualmente, e no planeta surgiam condições que se tornariam a base para a aparição dos mamíferos e, eventualmente, do homem. E justamente quando você acha que já sabe tudo sobre as antigas florestas, vem a percepção. Elas não foram apenas o cenário da vida, mas sua força motriz, influenciando o clima de uma maneira que ninguém havia feito antes. Imerse-se na atmosfera de um mar antigo, onde criaturas com corpos de múltiplos segmentos e 5 olhos em hastes nadavam. Essas criaturas artrópodes do período Câmbrico, como se saídas de um filme de ficção científica, representavam um verdadeiro zoológico da evolução. Imagine a Opaabinia, uma criatura de 30 centímetros de comprimento, com corpo achatado e um par de longos e flexíveis tentáculos que usava para caçar peixes. Mas isso é apenas o começo. Nesses mares também habitavam os Holonogasaurus, com 3 olhos em cada segmento do corpo. Você sabia que o mais impressionante? Essas criaturas não eram apenas predadoras, mas também habilidosas caçadoras, utilizando suas longas e fortes extremidades para capturar suas presas. Mas nem todos os experimentos da natureza foram bem-sucedidos. Muitas formas de vida, como o Dictyopterus, se tornaram becos sem saída evolutivo, pois suas estruturas complexas não garantiam a mobilidade necessária para sobreviver em um mundo em constante mudança. E aqui começa o verdadeiro absurdo.
Uma das criaturas mais estranhas, como o Anomalocaris, alcançava mais de meio metro de comprimento e tinha olhos gigantescos que permitiam caçar nas profundezas escuras do antigo oceano. O que você acha que é essa criatura? Seus apêndices espinhosos eram uma arma assustadora, e a parte da boca lembrava uma grande mandíbula com dentes semelhantes a facas. Mas isso não é tudo. Alguns artrópodes tinham exoesqueletos que não eram apenas uma proteção, mas verdadeiras obras-primas da natureza. Imagine como eles brilhavam sob a luz do sol, como joias preciosas. No momento em que pensamos na diversidade de formas, imagine os maias, que tinham estruturas filtrantes que permitiam absorver organismos microscópicos, como as esponjas marinhas modernas. Eram verdadeiros experimentos evolutivos, com diferentes tipos de estrutura corporal, desde as mais simples até as mais complexas, que alguns de nós poderíamos considerar estranhas ou até assustadoras. E como não falar dos terríveis trilobites, que, embora parecessem simples insetos, tinham olhos complexos que permitiam ver quase 360 graus. Seu exoesqueleto os protegia dos predadores, mas apenas por um tempo, pois nesse período apenas os mais fortes sobreviviam. E você não acreditaria. Entre essa diversidade de criaturas, havia até mesmo os camarões câmbricos. Sim, você não leu errado. Essas criaturas com asas que podiam alcançar até 20 km por hora eram verdadeiras predadoras. Mas o que aconteceu com elas? Os experimentos evolutivos nem sempre levavam ao sucesso, e muitos tipos desapareceram, deixando apenas fósseis. Cada uma dessas criaturas, com suas formas únicas e métodos de caça, adicionava sua nota à sinfonia da vida, que parecia estar cheia de surpresas. Nesse oceano, onde tudo era possível, podemos apenas especular sobre quais outros segredos ainda estão escondidos no fundo do mar. À primeira vista, pode parecer que a evolução é um processo gradual e suave, mas o Paleozoico mostra o contrário. A vida na Terra durante esse período se desenvolveu com uma incrível imprevisibilidade. Longos períodos de estabilidade, em que os tipos quase não mudavam, eram interrompidos por explosões de especiação e extinções em massa, que mudavam o aspecto do planeta em questão de segundos. Por exemplo, no final do período Devoniano, há cerca de 360 milhões de anos, ocorreu uma das maiores extinções da história, que levou com ela mais de 80% de todos os tipos marinhos. Isso foi causado por mudanças abruptas no clima e no nível do mar, que forçaram os organismos a se adaptarem a novas condições. Como resultado, ao longo dos milhões de anos seguintes, a vida nos oceanos evoluiu rapidamente, e novas formas, como peixes antigos com esqueletos ósseos, começaram a dominar os ecossistemas marinhos. Mas isso não é tudo. Mudanças ainda mais significativas ocorreram no final do período Permiano, há cerca de 250 milhões de anos, quando um evento de extinção em massa ocorreu na Terra, eliminando 96% de todos os tipos do planeta. Esse evento, provavelmente, esteve relacionado com a erupção de vulcões na região da atual Sibéria, que levou a um aquecimento global e chuvas ácidas. Esses eventos catastróficos criavam condições para saltos evolutivos. Os tipos que sobreviveram tinham adaptações únicas que lhes permitiam dominar os novos ecossistemas. Fatores astronômicos, como impactos de asteroides, também influenciavam a vida. Eles causavam mudanças abruptas no clima, forçando os organismos a se adaptarem ou a se extinguirem. Imagine um planeta onde cada nova geração de animais e plantas tinha que lutar pela sobrevivência em condições que poderiam mudar a qualquer momento. Essas mudanças constantes formavam uma incrível diversidade de vida, desde as primeiras plantas terrestres até os antigos répteis com mandíbulas poderosas. E o mais incrível, muitos desses seres que sobreviveram às catástrofes se tornaram ancestrais dos tipos modernos que habitam a Terra hoje. Permita-se mergulhar no mundo onde a música da vida soou pela primeira vez, o zumbido dos insetos e o canto dos primeiros vertebrados terrestres. Imagine como, a 30 metros do chão, entre florestas densas, surgiam insetos zumbindo, criando ondas sonoras que se espalhavam por todo o continente. Esses pequenos seres começaram a usar vibrações para se comunicar entre si, e seu zumbido se tornou um dos primeiros exemplos de comunicação sonora na Terra.
Enquanto as plantas antigas, como os grandes equinócios, formavam densos matagais, os insetos zumbindo se tornaram uma parte importante do ecossistema, atraindo predadores e potenciais parceiros. O mais surpreendente é que esses sons não serviam apenas para atrair atenção, mas também para definir territórios, o que dava uma vantagem evolutiva. Paralelamente ao seu desenvolvimento, as primeiras anfíbias começaram a experimentar com sinais vocais, criando sons que podiam transmitir informações sobre a presença de alimento ou perigo. Esses gritos primitivos e croadas, possivelmente, soavam como melodias que enchiam os silentes bosques de vida. Na aurora da existência, quando tudo ao redor estava em silêncio, a comunicação sonora tornou-se a chave para a sobrevivência. Aqueles que se comunicavam melhor tinham mais chances de se reproduzir com sucesso. Agora, imagine esses sons se misturando ao farfalhar das folhas e ao estalo das árvores, criando uma sinfonia de vida que pela primeira vez quebrava o silêncio dos continentes. Pesquisas mostram que a comunicação sonora das anfíbias, como as antigas rãs, estava relacionada à sua capacidade de adaptação a diferentes ambientes, permitindo-lhes encontrar uns aos outros mesmo nas densas matas. Não menos surpreendente é que alguns insetos usavam seus sons não apenas para se comunicar, mas também para assustar predadores, emitindo sons agudos que podiam até mesmo assustar grandes animais. Esses exemplos de interação sonora criavam novas possibilidades para relações sociais e estratégias de defesa. O que é ainda mais surpreendente? A diversidade de sons que surgiam nessa época tornou-se a base para a evolução futura da comunicação, incluindo os mamíferos, que aparecerão mais tarde, incluindo nossos antepassados. Os sons da vida que soavam pela primeira vez nesses antigos bosques foram prenúncios de um mundo onde cada ser não só sobrevivia, mas também interagia. O mistério reside no fato de que os cientistas ainda discutem por que alguns grupos de animais sobreviveram a catastróficos eventos de extinção, enquanto outros desapareceram para sempre. Por exemplo, os ancestrais dos mamíferos modernos, como os pequenos pterocéfalos, foram alguns dos poucos que conseguiram se adaptar às condições alteradas. Suas habilidades de hibernação permitiam-lhes sobreviver aos períodos mais rigorosos, quando a comida era escassa e a temperatura caía drasticamente. Esses pequenos seres podiam dormir por meses, confiando em suas reservas de gordura para sobreviver em um mundo onde a vida parecia quase impossível. Mas isso não é tudo. Sua onivoria desempenhou um papel crucial na sobrevivência. Eles podiam se alimentar de plantas e pequenos animais, o que lhes permitia encontrar comida mesmo em ecossistemas devastados. Essa capacidade de se adaptar a diferentes fontes de alimento significava que eles podiam aproveitar qualquer oportunidade de sobrevivência. Em condições onde o nível de oxigênio caiu a níveis perigosos, os organismos sobreviventes, como alguns tipos de anfíbios, demonstraram uma tolerância impressionante à baixa concentração de oxigênio. Seu sistema respiratório se adaptou, permitindo-lhes extrair oxigênio da água e do ar, em condições onde a maioria dos outros tipos enfrentava uma morte inevitável. Essas mudanças na fisiologia permitiram-lhes ocupar nichos que antes eram inacessíveis. Após o cataclismo, o mundo se transformou em um deserto, onde os pequenos mamíferos começaram a restaurar lentamente os ecossistemas. As florestas começaram a crescer novamente, e os primeiros brotos verdes emergiam da terra negra. Os pequenos mamíferos, utilizando suas estratégias adaptativas, começaram a explorar novas terras, caçando insetos e coletando sementes. Cada passo desses seres causava medo nos tipos restantes, que ainda não haviam se adaptado às novas condições. Mas isso não é o mais estranho. Alguns desses mamíferos começaram a desenvolver estruturas sociais mais complexas, o que mais tarde se tornaria a base para o surgimento de formas de vida mais avançadas. Se você pensava que era tudo, ainda há muito a descobrir sobre como esses sobreviventes começaram a interagir com o ambiente e entre si, criando novos ecossistemas que se tornaram precursores dos biomas modernos.